Oi, galera, boa noite. Hoje nós vamos falar dos cordados. É o nosso último grupo de animais da zoologia e é um grupo muito imenso, né, e diverso. É uma aula um pouquinho maior e que demanda, como é que eu falo, comprometimento, né? Você tem que se comprometer a saber essas estruturas, a saber esses termos. Eu sei que é muita coisa, zoologia é muita coisa. Mas não adianta, gente, é o esforço mesmo. Então, se comprometam, faça a parte de vocês que vai dar certo, viu? Vamos começar pelas características gerais, né? Quem que são os cordados? Quem são esses animais? Os cordados, os mais conhecidos são os peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, tá? E dentro dos cordados, nós temos um filo chamado cordada, né? E ele vai ter 3 grupos de animais: os urocordados, os cefalocordados e o craniata. O que significa isso? Os urocordados e os cefalocordados são chamados cordados primitivos ou protocordados. Então, esses animais, eles não são craneados. Eles, diferente do grupo craneados, né, que vai acometer os peixes, os anfíbios, os répteis, esses animais não têm o crânio. Então, eles são chamados de protocordados. E todos os cordados vão ter simetria bilateral, eles vão ser triblásticos, deuterostômios e celomatos. Olha, como a gente está na nossa última aula de zoologia, né, eu acredito que vocês já sabem o significado desses termos, então eu não vou ficar aqui falando o que significa ser deuterostômio, celomato, porque vocês já estudaram isso nas outras aulas, né? Então, não precisa, né, eu acredito. Só as novidades evolutivas, né, aqueles que vocês ainda não sabem, que eu vou falar, tá? E falar assim, explicar detalhadamente o que significa, viu? Então, quais são as novidades evolutivas desses grupos de animais? Todos os cordados vão ter notocorda, tubo nervoso dorsal e fendas branquiais. Independente se é na fase adulta, se é na fase larval, em alguma etapa do desenvolvimento, esses animais vão ter esse tipo de estrutura, tá? E aqui eu coloquei uma foto, uma imagem, na verdade, para vocês verem quais são essas estruturas. Aqui a gente tem a notocorda, o tubo nervoso bem acima e as fendas branquiais ou fendas faringianas. Então, guardem isso. Essa é a novidade evolutiva, tá? Que os plateumintos não têm, os equinodermos não têm. Esses animais aqui vão ter. E aí, gente, eu vou detalhar cada um deles, porque vocês não sabem, né? Como é algo novo, vocês ainda não sabem. E a notocorda? O que é a notocorda? É uma estrutura fibrosa e ela garante sustentação ao corpo do animal, né? Nos vertebrados, né, essa notocorda é substituída pela coluna vertebral. Isso nem sempre é uma regra, tá? Alguns substituem, outros mantêm. Por exemplo, no anfíoxo, né, a notocorda ela vai ficar durante toda a vida. E tudo bem. Então, é uma estrutura ligada à sustentação do corpo do animal, tá? Já o tubo nervoso dorsal, né, é uma estrutura originada de um folheto embrionário, que é ectoderme. E nos outros animais, esse sistema, ele era ventral, né? Quando ele era presente, ele era difuso e ventral. Já nos cordados, esse tubo nervoso, ele é dorsal e vai partir dele também nervos com fibras que vão inervar os órgãos internos e a musculatura desses animais, tá? Então, essa é a diferença. Não temos mais o sistema nervoso difuso, tá? E nem ventral. As fendas branquiais, elas são alguns orifícios que vai ser encontrados perto ali da faringe e elas podem servir para filtração de alimentos ou para respiração. Alguns cordados, eles têm, por exemplo, nos peixes, né? As fendas, elas vão persistir durante todo a vida do animal, tanto na fase larval como na fase adulta. E tipo assim, nos anfíbios, por exemplo, tipo, em grande maioria dos anfíbios, dos outros animais, répteis, aves, mamíferos, essas fendas, elas estão presentes apenas nos embriões.
E aí, com o decorrer do desenvolvimento, elas se fecham. Aqui eu coloquei uma imagem para vocês verem como é que são as fendas branquiais. E um corte do animal, que aqui no caso tem um corte longitudinal e um corte transversal. Se você cortar transversalmente, que é esse corte aqui, ó, você tem essa visão do corpo do animal, com o tubo nervoso dorsal, a notocorda, celoma, tubo digestivo aqui dentro e todas as estruturas que esse animal tem. Se você cortar longitudinal, olha, assim, ó, aqui vai estar. São as mesmas estruturas, só que em outro corte, né? Que é tubo nervoso, notocorda, tubo digestivo. É isso, é só para vocês, por acaso, aparecer algo assim, vocês não assustarem e terem noção do que é. E aí, como eu falei lá na frente, lá atrás, os primeiros grupos de cordados que existiram foram os protocordados, né? Que são os cordados primitivos. Proto significa o primeiro e primitivo, primeiro, primitivo. E cordados de corda mesmo, de notocorda. E dentro desses protocordados, os cordados primitivos, a gente tem dois tipos de animais, que são os urocordados e os cefalocordados, tá? Eles não têm crânio, né? E são invertebrados. São cordados invertebrados. Vamos começar pelos urocordados. O que são esses animais? Eles são animais que são sésseis, ou seja, eles vivem... não andam, né? Eles são animais que ficam parados e eles vivem normalmente grudados nas rochas, nas algas, em substratos que estão ali no fundo do mar, tá? Eles são filtradores e eles têm um animal chamado de assídia como representante mais característico. Eles têm uma túnica, gente, que vai proteger esses animais, né? Eles têm um envoltório chamado túnica e dentro dessa túnica tem duas estruturas, chamada sifão inalante e sifão exalante. No sifão inalante, a água vai entrar e no sifão exalante a água vai sair, porque, igual eu falei, eles fazem a filtração, né? E eles vão usar essas estruturas também para absorção dos seus nutrientes. A gente vai ver bem à frente, tá? Na fase adulta, esses animais não têm notocorda e nem tubo nervoso. Então, só na fase larval, tá? Agora, a fenda branquial, ela vai se manter na fase adulta também. Eu coloquei uma imagem para vocês terem noção de como que é, tá vendo? Eles ficam presos nos rochedos aqui, ó. E essas são as estruturas que entram a água e saem a água. E aqui é um desenho, né? Do sifão inalante. Olha, a água penetra aqui, chega nas fendas branquiais, faríngeas e sai pela parte do sifão exalante. Entra no sifão inalante e sai pelo sifão exalante. E aqui tem as outras estruturinhas desse tipo de animal, do urocordado. Aí eu detalhei como que funciona a alimentação, as trocas gasosas, né? Já adiantei que é por meio desse sifão inalante e do sifão exalante. Então, o que vai acontecer? Esses animais, eles vão se alimentar das partículas que estão ali na água, né? Das partículas orgânicas que estão ali na água do mar. Então, vai entrar a água do mar pelo sifão inalante, eles vão absorver e os resíduos dessa digestão vai ser eliminado pelo ânus, que está do lado do sifão exalante. Então, vai entrar por aqui, ser absorvido e os restos vão sair pelo sifão exalante, tá? Essa água, gente, ela vai circular sempre por esses sifões aqui, né? E isso vai trazer oxigênio para esse animal, né? Além de nutri-lo, vai trazer oxigênio e vai eliminar o gás carbônico. Então, ele faz a sua alimentação e as suas trocas gasosas por meio desse sistema aqui de sifões. O seu sistema circulatório, eu coloquei aqui uma foto, uma imagem, né? Mais abertinha para vocês verem como que funciona aqui o coraçãozinho deles, que é bem conectado, olha, com as fendas branquiais, tá? Que é importante.
Então, como é que é essa circulação? Eles têm um sistema circulatório parcialmente aberto, o sangue vai penetrar nos sinusoides, né? E esse sinusoide ele fica entre os tecidos corporais e ali vai acontecer as trocas gasosas, tá? Esse coração ele fica na parte ventral do corpo e ele vai bombear o sangue para a faringe. E aí vai ser oxigenado aqui nas fendas branquiais e depois disso levado para o restante do corpo, tá bom? Então o que vai acontecer? O sangue vai entrar pelo meio do sifão exalante, né? E sifão inalante, desculpa. E aí vai chegar ali na faringe, onde tem as fendas branquiais, ocorre a hematose, o sangue vai ser oxigenado e depois liberado para o restante do corpo, tá? E perto dessas fendas branquiais aqui, gente, a gente vai ter os sinusoides, tá? Que são as bolsas sanguíneas, onde ocorre a hematose. E a reprodução? A reprodução dos urocordados é assexuada por brotamento e origina colônia. Isso é uma exceção, tá? Eu coloquei primeiro aqui, mas é uma exceção. Alguns ocorre essa reprodução assexuada. Só que a maioria, ela vai ter reprodução sexuada, tá? E eles são monóicos, são hermafroditas. Então, não são dioicos, não tem os dois sexos. A maioria deles. Então, guardem, a maioria das espécies fazem reprodução sexuada e hermafrodita. Algumas fazem reprodução assexuada, então eles têm as duas. Então, não é só apenas, se tiver uma questão falando apenas, tá errada. Eles têm uma ou outra, podem ter as duas, tá? A fecundação externa, tem fase larval e tem o desenvolvimento indireto, né? Se tem a fase larval, vai ter desenvolvimento indireto. E aí, eu coloquei aqui, gente, para vocês saberem por que essa notocorda, né, ela não vai ficar presente durante o desenvolvimento adulto e por que ela some, como que ela some, né? E eu escrevi aqui, vou ler para vocês. A larva dos urocordados tem cauda musculosa, sustentada pela notocorda. Após nadar durante algum tempo, a larva se fixa a um objeto submerso, por meio de estruturas adesivas presentes na região anterior. Em seguida, ocorre metamorfose, processo em que a cauda e a notocorda são reabsorvidas. O sistema nervoso modifica-se drasticamente e o organismo adquire as características típicas dos adultos. Então, é dessa forma que acontece o sumiço, né, da notocorda. Aí eu coloquei aqui um lembretezinho, né? Só para vocês guardarem as principais características dele, que é o sistema digestório formado por um tubo completo, a respiração é branquial e o sistema circulatório é aberto. Então, digestão completa, respiração branquial, sistema circulatório aberto. Cefalocordados, que são também protocordados. Esses animais são marinhos, de pequeno porte, e o representante desses animais é o anfíoxo. O que é o anfíoxo, gente? É um animalzinho que fica dentro da areia da praia, bem submerso ali. É raro ele sai mais à noite. Então, é um animal, essa característica aqui, mais longitudinal, tá? E ele vai possuir a notocorda durante toda a sua vida. Ele não perde a notocorda. E como que esses animais se alimentam, né? Eles vão ser igual os urocordados mesmo, eles são filtradores, né? Então, eles têm uma cavidade por onde a água vai entrar e também vai sair. O que vai acontecer? Esses animais, eles possuem cílios. E esses cílios, eles se mexem, né? Eles batem e fazem a água penetrar pela boca desse animal. Ela vai chegar ali na faringe. E na faringe, a gente vai ter um componente chamado de endóstilo. E esse endóstilo, ele vai secretar um muco. E esse muco vai ser o que vai reter as partículas ali. As partículas interessantes, né? As partículas que estão na água, que vai servir de alimento para esse animal. Então, vamos lá.
como é que funciona? Vou ler aqui a explicação. Esses animais retiram partículas de alimento da água que passa por seu corpo. O batimento dos cílios faz a água penetrar pela boca, que eu tinha explicado. A corrente de água passa para a faringe e atravessa as fendas branquiais, caindo em uma cavidade denominada átrio, que é nessa região aqui. E aí a água sai para o exterior por uma abertura, o artrióporo. Como eu disse, ela tem uma parte que ela entra e uma parte que ela sai, tá? Eles são filtradores. As partículas de alimento em suspensão na água aderem ao muco produzido em um suco no assoalho da faringe, o endóstilo. Então, é o que eu disse. As partículas que são interessantes, que vão ser usadas na nutrição desses animais, elas vão ser aderidas nesse muco. E esse muco, que vai ter essas partículas alimentares, ele é varrido por células ciliares em direção ao intestino. Eles não têm estômago, tá? E aí, gente, a gente tem uma glândula, né? Ela é chamada de seco hepático. Ela é em formato de bolsa. Eu acho que ela não... Ah, tá desenhada aqui, ó. Não tá muito bem aqui, não, mas é isso daqui, tá vendo? É uma estrutura extracelular, tá? É uma cavidade. Então, essa glândula, né? Ela vai secretar enzimas na cavidade intestinal. E aí que vai acontecer a maior parte da digestão. Por isso que essa digestão é extracelular, porque ela acontece em uma cavidade, né? Mas também pode acontecer a digestão intracelular, por meio de fagocitose. Esses animais, eles têm estruturas que podem fazer também a fagocitose, tá? Então, eles vão possuir os dois tipos. Então, eles vão possuir os dois tipos de digestão, a extra e a intracelular, tá? E como que funciona o sistema circulatório desses animais? Eles vão ter o sistema circulatório fechado, não possuem coração, mas sim a aorta dorsal e a aorta ventral que vai fazer esse papel, tá? Como é que é isso daí? A gente tem, né, a aorta dorsal, né, ela tem umas ramificações, e aí essas ramificações vão conduzir o sangue até os capilares e sinusoides, que estão ali nos tecidos, né? E aí vai acontecer a distribuição de oxigênio e de alimento às células corporais. E o recolhimento das excreções também, né? Então, o que vai acontecer, né? A aorta dorsal, ela tem ramificações. Essas ramificações vão chegar ali nos tecidos, elas vão oxigenar os tecidos e vão recolher as excretas e o gás carbônico produzidos como são resíduos do metabolismo, né? São produtos do metabolismo. Então, dessa forma que acontece. Ela não tem coração, então a aorta dorsal e a aorta ventral fazem esse papel. Tá. E aí, gente, esses animais, né, como eles estão ali inseridos, né, dentro da água, existem trocas gasosas com a água do mar. E essa água do mar, quando ela entra ali nas fendas faringianas, né, o gás carbônico que está presente no sangue, ele vai se difundir na água. E o gás oxigênio que está difundido na água, ele vai entrar para o sangue. Então, o sangue rouba o gás oxigênio da água e entrega para ele gás carbônico, tá? Isso acontece pela rede dos arcos branquiais ali, né? Que é por onde tem esse tipo de troca gasosa, né? No caso, a respiração ali, certo? E o sistema excretor, como que funciona? A respiração desses animais é branquial, né? Como a gente já falou, e a excreção é feita por protonefrídeos, né? Esses protonefrídeos, eles vão ter dois canais, né? Ele tem um canal que abre no átrio, que fica bem ao redor da faringe ali, e uma abertura no artrióporo, um poro ali chamado de artrióporo, tá? Então, tá até aqui desenhado. Tem uma abertura aqui, uns canais aqui, perto das fendas branquiais, perto da faringe, e uma outra abertura nessa região aqui chamada de artrióporo. Então, eles fazem a excreção desses animais.
O sistema nervoso deles é dorsal, né? Como a gente já sabe, todos os cordados. E tem nervos que partem para diversas regiões do corpo, não é um sistema difuso. Eles têm células capazes de detectar luminosidade, então seu sistema sensorial, eles são especializados nisso. E também tem receptores táteis, de olfato e de paladar. Em relação à reprodução, eles são dioicos e fazem reprodução sexuada. A fecundação é externa e acontece na água do mar, tá? Então, assim, eu acho que eu já mencionei que eles têm um estágio larval, o desenvolvimento deles, então, é indireto. Eles passam por um estágio larval antes de atingir a fase adulta. Agora nós vamos falar dos craniados, que também são cordados, mas são cordados que possuem crânio e reúne todos os vertebrados, tá? E também os peixes-bruxas. Então, olha só, eu pus aqui uma tabela, olha até onde a gente já estudou. A gente estudou os urocordados, os cefalocordados, que é o anfíoxo, e vamos estudar primeiro os peixes-bruxas e depois todos os outros animais que ainda restam, tá? Então, os peixes-bruxas, eles não são os vertebrados, por isso que a gente separa craniados em invertebrados e peixe-bruxa. Eles têm crânio, mas não têm coluna vertebral. E o resto dos animais está dentro desse clado chamado de craniada, que eu coloquei todos aqui. Começando pelos peixes, né? Peixes é um animal, né, que ele tem crânio, é aquático e tem brânquias. Ele respira por meio de brânquias. E nós temos 3 tipos de peixes, né? 3 grupos de peixes: os agnatos, os cartilaginosos e os peixes ósseos. Os agnatos, gente, são aqueles que não têm boca, que não têm mandíbula. Eles são peixes sem mandíbula. Os peixes cartilaginosos, que são os condrites, que têm cartilagem, esqueleto cartilaginoso, e os peixes ósseos são os osteíctes, que têm o esqueleto ósseo. Nós vamos começar falando dos agnatos, que podem ser chamados também de ciclostomados. E por que esse nome, né? Porque estoma, deixa eu colocar. Estoma vem de boca, sempre que vocês verem essa palavra, vem de boca, e ciclo de circular. Então, é uma boca circular. Tem até uma foto aqui da lampreia que mostra. Então, ele não tem mandíbula, ele tem aquela bocona, parece uma roda mesmo, bem grande assim, bem feio. Eles podem ser chamados de ciclóstomos também, são peixes sem mandíbula. E os representantes mais típicos desses peixes são as lampreias e as feiticeiras, tá? Eles são animais que podem viver tanto na água doce como na água salgada, tem corpo alongado e pode atingir até 1 metro de comprimento. O esqueleto desse peixe é só cartilaginoso e a netocorda persiste até a fase adulta nesses animais. Como é que funciona a digestão desses animais, dos agnatos? Eles têm uma válvula espiral e essa válvula, gente, ela vai servir para aumentar a superfície de contato desses animais e assim eles conseguirem absorver mais nutrientes, né? É igual nosso intestino mesmo. Nosso intestino não tem aquele tanto de vilosidade, né? Nosso estômago tem um monte de vilosidade, pregas. Isso serve para aumentar a superfície de contato e aí a gente conseguir absorver mais nutrientes. E esses animais vão ter a válvula espiral. E o tubo digestório deles é completo e eles possuem também um fígado. A circulação e a excreção desses animais, a circulação é fechada e também é feita por meio de brâncas, a respiração. A excreção é feita por meio de rins pronéfros ou mesonéfros. Em relação à reprodução, as espécies podem ser monóicas, no caso das feiticeiras, ou dioicas, no caso das lampreias, tá? A reprodução é sexuada e a fecundação é externa. Eles têm 2 tipos de desenvolvimento, tanto direto, no caso da feiticeira, ou indireto, no caso das lampreias. Então, as lampreias possuem a fase larval.
Agora nós vamos falar dos condrictes e os osteites, que são os peixes mais comuns, né, que a gente mais sabe de exemplos. Os condrictes, como já disse, são os peixes cartilaginosos e os osteites, os peixes ósseos. Os esqueletos desses peixes podem ser totalmente cartilaginosos ou totalmente ósseos. Algumas partes deles podem ter cartilagem em relação aos ósseos, tá? Os tubarões, ele é um exemplo de peixe cartilaginoso. E a arraia também. Coloquei aqui uma fotinha de uma arraia para vocês verem, que é um peixe cartilaginoso. Os peixes ósseos, gente, eles têm um grupo que é bem maior, né? A gente tem mais numerosas espécies de peixes ósseos mesmo, tá? E a notocorda vai persistir também entre as vértebras desses animais. Só os restinhos, eles não vão ter notocorda, mas alguns restinhos você vai ver ali entre as vértebras desses animais, dos peixes ósseos. E tem uma coisa muito legal que é em relação às nadadeiras desses animais. Além, né, dessa nadadeira ela servir para locomoção desses bichinhos, elas servem também para outras funções. Elas podem protegê-los, por exemplo, se algum bicho for picá-los, né, tipo as arraias ali, elas podem impulsionar no ar, né, fazer aquela impulsão para eles poderem voar, peixe voador, tipo aqueles peixes que ficam fazendo tem um impulso muito grande, né, da superfície da água para fora. E também até em relação à cópula, tem nadadora que ajuda em relação à cópula, contribui. Além de estabilizar, né, o peixe ali para ele ficar estabilizado, com o corpo estabilizado. E eu coloquei alguns tipos de nadadeira aqui, que é só um detalhe mesmo, tá? Homocerca, heterocerca e dificerca. E aí, galera, os peixes, né, eles têm um sistema digestório completo e tem também glândulas anexas, o fígado e pâncreas, tá? Eles não têm glândulas salivares, tá? Eles não têm saliva ali, não produzem saliva, tá? E a boca ocupa uma posição ventral nos cartilaginosos e nos ósseos ela é uma posição anterior. Gente, isso daqui pra mim, eu acredito que seja o seguinte, quando a gente fala ventral, né, em relação ao dorso, o nosso dorso é dorsal, as nossas costas é a nossa parte dorsal, tá? E o nosso pulmão, nosso abdômen é uma parte ventral. Eu acredito que nos animais, os peixes, como eles estão em forma longitudinal ali, o corpo deles, então dorsal é o que está para baixo, dorsal é o que está para cima e ventral é o que está para baixo, certo? E a boca é a parte anterior ali. Eu acredito que seja isso. Se eu estiver enganada, eu vou ter que olhar. Se alguém tiver dúvida, pode vir me perguntar, tá? No WhatsApp, no grupo, tudo bem? Mas eu acredito que seja isso. E aí, né, como eu já havia falado em outros animais, esses animais condrictes, cartilaginosos, eles têm também uma válvula espiral, tá? Então, eles vão ter ali um aumento da superfície de contato. E os osteites vão apresentar secos pilóricos, que eles fazem a mesma função, só que tem outro nome. Um tem a válvula espiral, que é os condrictes, e os osteites têm os secos pilóricos. Mas ambos têm a mesma função. Os peixes cartilaginosos, o intestino vai se abrir na cloaca e nos ossos ele vai terminar no ânus. E eles vão fazer, né, respiração branquial, já está repetido isso daqui. E as brânquias são internas e elas vão se comunicar com a superfície externa do corpo por meio de fendas branquiais. Então, gente, quando vocês verem, fendas branquiais, o que é? É só a comunicação externa, né? Para as brânquias poderem se comunicar ali com o meio externo, porque as brânquias são internas, tá? No peixe, né, o caminho da água, ela vai entrar pela boca, vai passar pela faringe, pelas brânquias e vai sair pelas fendas branquiais. Então, entra pela parte interna ali das brânquias e sai pela parte externa de comunicação, que é as fendas branquiais.
E nós temos, gente, alguns peixes que podem realizar a respiração, além da respiração branquial, eles realizam umas trocas gasosas, né, por meio da bexiga natatória. E é os peixes dipnoicos, eles podem ser chamados de pulmonados. E é só os peixes ósseos que fazem isso, tá? Então, assim, a bexiga natatória é um acessório, né? Não sei se pode ser chamado assim de acessório, muito interessante. Por quê? Porque ela pode funcionar como um pulmão, né? Fazer essa troca gasosa. E além disso também, ela vai funcionar como ela faz com que o peixe ele se mantenha ali, né? Flutuando ou então afundando. Ela tem uma função hidrostática. Então, ela ajusta o peso do peixe em relação à água, em relação ao meio que ele está, para ele não afundar quando ele não quiser e para ele não flutuar quando ele não quiser. Então, ela vai ali ter a função de permitir que ele tenha essa autonomia de afundar e flutuar, tá? Então, a bexiga natatória é bem interessante em relação a isso. Ela pode ser, além de atuar como uma estrutura, né, que vai ter uma bolsa que vai ter gases ali, fazer as trocas gasosas, ainda pode ter uma função hidrostática. Então, é algo legal de saber. Ah, gente, e isso é só para os peixes ósseos, tá? Os condrictos, eles não vão ter bexiga natatória. Eles apresentam, para eles conseguirem flutuar e afundar, eles têm muito óleo no fígado. E isso vai garantir que eles tenham uma baixa densidade e consigam flutuar e manter isso de acordo com o que eles desejam ali, viu? Isso não impede, não. A circulação desses animais, ela é fechada, simples e completa. O coração dos peixes, ele tem duas cavidades, tá? Ele tem um ventrículo e um átrio e só passa sangue venoso nesse coração. Como é que funciona, né? O sangue venoso, ele vai vir por meio de uma veia. Todo o sangue que entra no coração, gente, todo o sangue que vem no coração, ele vem por meio de veias. Então, ele vai entrar ali no coração por meio de uma veia, um sangue rico em CO2, e esse sangue está vindo dos tecidos, né? Provavelmente aconteceu ali a oxigenação dos tecidos e os produtos do metabolismo, a excreção do metabolismo, né? O gás carbônico entrou nesse sangue, né? Foi incorporado nesse sangue e ele vai chegar ali no coração cheio de CO2. Então, é dessa forma que funciona. Eu coloquei um esquema aqui que vai ficar bem tranquilo da gente entender. Ele chega aqui, um sangue venoso, por meio de uma veia, né? Ele desemboca aqui no átrio. E aí, ele vai passar pelo ventrículo, de cara. Do ventrículo, ele vai chegar nos capilares branquiais. E aí, ele sai aqui do ventrículo, gente, por meio de uma artéria, tá? A aorta ventral. Tudo que sai do coração é por meio de artéria. Então, ele vai sair aqui por meio da aorta ventral. Só vou colocar aqui a canetinha. Vai sair aqui por meio da aorta ventral. Vai chegar nos capilares branquiais, né, nas brânquias. E aqui vai acontecer a hematose, né? Então, esse sangue, ele passa de venoso a sangue arterial. Tem aqui a troca gasosa, né? O processo aqui de hematose. Esse sangue deixa de ser rico em CO2 para ser rico em oxigênio, né? E aí, desses capilares branquiais que ficam nas brânquias, né? Esse sangue que agora ele tem muito oxigênio, ele vai chegar nos tecidos. E aqui ele vai oxigenar os tecidos, vai acontecer todo o ciclo de novo. Oxigenou os tecidos, os produtos do metabolismo, né? O CO2, eles vão ser recebidos por essas células sanguíneas e vai acontecer esse ciclo todo de novo, tá? É isso. A circulação é fechada e simples. E a excreção? Como é que acontece a excreção? A excreção desses animais, gente, ela vai fazer por meio de rins mesonéfros, né? Os peixes cartilaginosos, eles excretam ureia e os ósseos amônia. Então, grave isso. Assim, é decoreba, né, gente? Não tem como a gente falar que não é, porque é decoreba. É bom vocês fazerem um quadro, igual eu falei, né, de comparação, vocês mesmos manualmente, porque isso ajuda a gravar. Então, são alguns detalhes que às vezes podem cobrar. Então, gravem, né?
Então, os peixes cartilaginosos, eles excretam ureia e os ósseos amônia. O sistema excretor desses animais, gente, além disso, né, assim, além de fazer as excretas, né, liberarem esses compostos, eles fazem a osmorregulação, ou equilíbrio hidrossalino. O que significa isso, né? Esse sistema, ele ajuda a manter as taxas de sais e de água desses animais em equilíbrio com o ambiente que eles estão. Então, assim, um peixe que ele está numa água salgada ou numa água doce, para ele não ingerir muita água, então para ele não liberar muita água, perder muita água para o meio, né, e assim, ou poder desidratar, ou poder ficar totalmente túrgido, ele tem mecanismos que são capazes de possibilitar que ele fique sempre em equilíbrio. Os líquidos do seu corpo sempre vão estar num estado constante de equilíbrio osmótico, né? Com as células e com os tecidos e com o ambiente que ele está inserido ali, tá? E como que isso acontece, né? Vou dar um exemplo para vocês. Os peixes que vivem, os peixes ósseos, né? Que vivem ali na água doce, eles são hipertônicos em relação ao meio. Então, se eles são hipertônicos, a tendência é eles ganharem água, né? Então, se eles ganhassem água demais, o que ia acontecer? Eles iam explodir, eles iam ficar túrgidos, cheios de água ali. Para fazer com que isso não aconteça, né? Para eles eliminarem essa tendência, né? A fazer algo que possa manter eles no equilíbrio constante, eles não ingerem água, eles não bebem a água que está ali, ou então pouquíssima água que está ali. Não é um peixe que fica o tempo inteiro ali sugando, bebendo água. E quando eles vão excretar, né, fazer as excretas urinárias deles, eles têm uma urina totalmente diluída. Então, eles vão excretar muita água. A taxa de absorção de água deles vai ser baixa, né? Eles vão ali eliminar muita água durante a excreção de ureia, tá? De amônia, desculpa, que eles excretam amônia. E isso vai fazer com que a concentração fique igual e eles não fiquem com excesso de água no corpo. Já os peixes que vivem na água salgada, eles são hipotônicos em relação ao meio. Então, a tendência deles é desidratar, perder muita água. Então, pelo contrário, eles ingerem, eles vão beber ali sempre muita água do meio, tá? E a urina deles vai ser muito concentrada, eles vão reabsorver todo tipo de água que entrar ali. Eles não vão liberar por meio das suas excretas, por meio das excretas de amônia, não. Então, esses são os mecanismos que os rins mesonéfros fazem parte. Em relação ao sistema nervoso desses animais, assim como os outros, né, eles têm um sistema cérebro-espinhal, dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. E o sistema sensorial desses peixes tem os olhos bem desenvolvidos, ouvido interno, epitélio olfativo e linhas laterais. Os peixes, gente, em relação a todos os vertebrados, eles são aqueles que possuem um olfato mais desenvolvido. E nos peixes cartilaginosos, a gente tem receptores de campo elétrico que chama ampola de Lorenzini. E esses receptores, eles fazem com que esses peixes consigam detectar presas a longas distâncias. Então, assim, se tem uma variação ao redor dele de campo elétrico, essas ampolas de Lorenzini detectam e eles conseguem atacar ali as suas presas com mais facilidade, tá? Isso nos peixes cartilaginosos. A reprodução desses animais, ela tem algumas divergências, tá? Em relação a peixes ósseos e peixes cartilaginosos. Quanto ao sexo, os peixes são animais dioicos, que, dependendo da espécie, podem fazer fecundação interna ou fecundação externa, tá? Então, eles vão ser animais dioicos e podem fazer ou fecundação interna ou fecundação externa, depende da espécie do peixe ali. Então, eles têm os dois tipos de fecundação. Nos peixes cartilaginosos, a fecundação vai ser interna, então isso é definido já. E há espécies que são ovíparas ou espécies que são ovivíparas, tá? Ovovivíparas, beleza? Já os peixes ósseos, a fecundação é geralmente externa. Então, assim, geralmente,
pode ter interna também, só que grande maioria é externa. Alguns têm fecundação interna e, nesse caso, a nadadeira anal tem função copuladora. Agora a gente retoma aqui a função de cópula que eu falei que a nadadeira pode ter. E é muito legal, né? Quando a fecundação é interna nos peixes ósseos. Eles podem ser ovulíparos, ovíparos, ovovivíparos e vivíparos. E o desenvolvimento pode ser direto ou indireto, tá? E quando o desenvolvimento é indireto, as larvas desses peixes vão chamar alevinos. E aqui eu coloquei as características que diferenciam os peixes ósseos dos peixes cartilaginosos, tá? O esqueleto, boca, nadadeira, escama. É legal vocês terem esse quadrinho aqui para poder diferenciar, tá bom? Agora nós vamos falar dos anfíbios, né? Os anfíbios, eles são os primeiros vertebrados terrestres. Mas mesmo assim, mesmo eles sendo pioneiros em relação a isso, né? Eles ainda dependem do ambiente aquoso para a reprodução. Então, eles ainda não são independentes disso. Isso acontece só nos répteis, tá? Eles vão possuir uma pele bem lisinha, sem escamas finas. E a pele deles, gente, é bem pegajosa. Se vocês pegarem no sapo, vocês vão ter noção disso. A pele deles é bem pegajosa porque tem muito muco. Eles produzem muco. Eles têm glândulas que produzem muco na pele. E além disso, essa pele também tem muita vascularização sanguínea, né? Porque eles fazem respiração por meio da pele, que é a respiração cutânea. Então, eles precisam de ter vasos, ter capilares ali, para fazer essas trocas gasosas, né? O tubo digestório desse animal é completo. Ele tem glândula salivar, fígado e pâncreas. E o intestino não termina no ânus, termina numa cloaca, tá? Mas mesmo assim, é completo. A respiração deles podem ser... Esses animais, gente, eles possuem uma gama imensa de tipos de respiração. Eles têm uma diversidade muito grande em relação à estrutura respiratória. Então, eles podem ter a respiração branquial, pulmonar, cutânea e bucofaríngea. E assim, o pulmão desses animais, por mais que eles sejam pouco desenvolvidos, eles ainda realizam trocas gasosas, tá? Até coloquei aqui, ó, uma fotinha, tá vendo que é pequenininho, tem poucos alvéolos, mas eles realizam essas trocas gasosas. Mas acredito que não seja a predominância a respiração pulmonar. A circulação desses animais, ela é fechada, dupla e incompleta. O coração deles, gente, tem 3 cavidades. Então, eles vão ter 2 átrios, aqui denominados, e um ventrículo, tá? Então, o que vai acontecer? Vai ter mistura de sangue. Quando o sangue entrar aqui e entrar por aqui, como não tem uma separação nessas cavidades, vai ter uma mistura, certo? Mas como que isso acontece, né? Por que isso não impede? Por que isso não prejudica? É da seguinte forma, né? O átrio direito, né, esse daqui, ele vai receber o sangue venoso proveniente dos tecidos, tá? E o átrio esquerdo, ele vai receber o sangue proveniente dos pulmões. Então, esse átrio aqui recebe o sangue cheio de CO2, que é o sangue venoso, e esse daqui o sangue cheio de oxigênio, que é o sangue arterial, tá? Quando chega aqui nos ventrículos, ocorre a mistura desse sangue. Só que, ao sair daqui, um sangue vai para o pulmão e um sangue vai para o corpo, beleza? E aí, quando esse sangue passa pelos pulmões, ele é oxigenado, ele vai virar sangue arterial de novo. E o outro, quando passa pelos capilares do corpo, vai tornar venoso. Então, ele consegue oxigenar e consegue que os tecidos e as nossas células sejam oxigenadas, porque tem essa divisão aqui e essa oxigenação, beleza? A excreção desses animais, gente, acontece de 2 formas, tá? Na fase larval, ela vai acontecer por meio de amônia, eles vão excretar amônia, e na fase adulta, eles vão excretar ácido úrico. Os rins desses animais, que auxiliam na excreção, são os rins mesonéfricos. O sistema nervoso, né, dos anfíbios, ele é do tipo cérebro espinhal, da mesma forma, ele vai ser dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico.
E o sistema sensorial deles é bem desenvolvido, viu? Eles têm olhos desenvolvidos, eles têm uma visão de objetos em movimentos muito desenvolvida e adaptada, e isso faz com que eles consigam capturar os animais, né? O mosquito voa e o sapo consegue capturar ele com a língua, por causa desse sistema sensorial bem desenvolvido que eles têm, tá? De visão e de captura, né? De noção ali. O ouvido deles também interno e médio, ele também é bem desenvolvido e ele tem um epitélio olfativo nas fossas nasais. Então, ao todo, ele vai ter o sistema sensorial de visão, de audição e de olfato. A reprodução desses animais, como que acontece? Esses animais, eles vão ser dioicos, tá? E a fecundação, na maioria das espécies, é externa, na maioria. Só que a salamandra, né, e a cobra cega, a fecundação é interna. O desenvolvimento é indireto, como nós já sabemos, eles têm o girino, né? Então, eles têm esse estágio larval. E aí, gente, a gente tem algumas ordens na classe anfíbia, tá? Que são 3 ordens: a poda, urodela e anura. Eu só coloquei aqui pra você, é mais uma curiosidadezinha mesmo, viu? Pra vocês terem uma noção. Anuro significa sapo sem cauda, viu? E aqui o urodela é com cauda e a cobra cega é um ápode, que é um anfíbio sem pata. Não confunda, gente. Cobra cega não é réptil, viu? Cobra cega é anfíbio. Inclusive, ela tem a fecundação interna, tá? Que é uma diferença. Nós vamos falar agora dos répteis. Os répteis são os vertebrados que definitivamente conquistaram o meio terrestre. Então, assim, eles não precisam mais do ambiente aquoso para reproduzir. Então, essa é a novidade evolutiva que cai bastante no vestibular em relação aos répteis. Eles têm a pele seca, tá? Eles não têm glândulas mucosas, igual os sapos. O povo confunde a pele fria das cobras com a pele grudenta. A pele da cobra não é grudenta. Eles têm a pele seca. Eles têm escamas ou placas córneas. Tem queratina também nessa pele. E ele tem um revestimento que é totalmente queratinizado e isso protege, né, a pele desses répteis em relação à perda de água. Faz com que eles não percam tanta água e desidratem, né? Eles têm um tubo digestório completo e tem glândula salivar, fígado e pâncreas. A respiração dos répteis é pulmonar, só que alguns répteis, né, por exemplo, a tartaruga, ela pode fazer tanto a respiração pulmonar como respiração cloacal também, tá? E eles vão possuir uma superfície respiratória maior que a dos anfíbios. E eu coloquei aqui sobre isso, essa respiração cloacal das tartarugas. É tipo um extra, né? O que acontece, né? A cloaca, gente, ela apresenta sacos vascularizados e paredes finas que funcionam como brânquias cloacais. E aí, quando esses animais estão submersos ali na água, ele consegue que tenha a entrada de água por essa cloaca, como acontece nas brânquias mesmo, né? E aí absorve o oxigênio dessa água. E aí esse animal consegue ficar submerso, no caso das tartarugas, né? Dos cágados também, que ficam ali dentro da água. Então, por isso que eles são répteis, mas eles conseguem respirar ali debaixo da água, por mais que tenham, né, a respiração ali pulmonar. Eles têm esse tipo de adaptação cloacal que permite que eles consigam respirar debaixo da água, viu? A circulação desses animais é fechada, dupla e incompleta, né? Esse coração ele é tricavitário, de menos nos répteis crocodilianos, viu? Nos répteis crocodilianos, esse coração é tetracavitário. Ele possui 2 átrios e um ventrículo, igual ao coração dos anfíbios. Só que o ventrículo, gente, ele vai possuir um septo. O septo de Sabatier. Os anfíbios não têm esse septo, lembra que os anfíbios, eles têm aqui abertão, por isso que mistura? Então,
Esse coração aqui é o mais desenvolvido, é dos répteis crocodilianos, é o tetracavitário. Esse daqui é dos répteis sem ser crocodilianos, tá? Então, eles têm um septo, né? Esse septo, que nos anfíbios não tem. E isso é um passo evolutivo para formar um coração assim, que é tetracavitário, tá? Assim como que acontece nos anfíbios, gente, também tem mistura, né, de sangue, porque de menos nos crocodilianos, né? Porque por mais que tenha esse septo aqui, que impede que a mistura seja tão grande, ainda há mistura. A excreção, né, acontece por meio de ácido úrico e eles têm rins metanéfros, gente. Assim, uma coisa que é interessante, que eu acho que vale ressaltar, é que se vocês forem para pensar, a maioria dos animais que vivem no meio ambiente aquoso, eles vão excretar amônia, ureia. E os animais que vivem no ambiente terrestre, a maioria é ácido úrico, né? Como os répteis, né? As aves. Então, assim, não é uma regra, tá? Mas é algo fácil tipo assim, que é bom de lembrar. O sistema nervoso desses animais, gente, ele é cerebroespinal, como os outros, né? Ele tem o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. E existem também os órgãos de Jacobs, de função olfativa. E nas cobras peçonhentas, as fossetas loreais, que são os termos receptores. A reprodução, na maioria desses animais, eles são dioicos, tá? Eles não são monoicos, eles são dioicos. Eles fazem fecundação interna e a maioria das espécies são ovíparas, mas também tem algumas espécies que são vivíparas, tá? Por exemplo, tem um exemplo aqui das sucuris, que são vivíparas. E também tem as ovovivíparas, as cobras peçonhentas em geral. O desenvolvimento é direto, né? Eles não têm fase larval. E durante o desenvolvimento embrionário, além do saco vitelino, formam-se também outros anexos, né? O âmino, o alantoide e o córeo. Então, gente, a gente tem quatro tipos de ordens, né, de classificação desses répteis atuais, que são os rinocéfalos, os quelônios, crocodilianos e escamados. Então, assim, tem algumas características que é interessante a gente saber em relação a essa classificação. Os rinocéfalos, eles são os mais primitivos e estão em extinção. Não tem tantas características para falar deles. Os quelônios, eles são animais que não têm dentição, tá? Eles têm uma carapuça dorsal e um palastrão ventral. Então, o que isso significa, né? É o casco, igual a tartaruga tem, o cágado tem, o jabuti tem. Então, essa é a característica dos quelônios. Então, uma tartaruga, ele é um quelônio, ele é um réptil quelônio, certo? Os crocodilianos, ele possui o corpo revestido por uma pele grossa, né? E coriácea, bem dura, com placas córneas reforçadas por ossos dérmicos. A boca é dotada de mandíbula poderosa, com dentes. Possui coração tetracavitário, eu acho que essa é a característica mais marcante dos crocodilianos. E o grupo que representa eles é o jacarés e os crocodilos, tá? Bem fácil, né? Crocodilianos, crocodilos. Por último, os escamados é aqueles que têm escamas no corpo e vai recobrir todo o corpo e tem uma cloaca, tá? Eles possuem o órgão que eu falei, né? E tem a função olfativa, que vai se abrir no fundo da cavidade bucal. Os órgãos que eu falei aqui, eles são quimiorreceptores, eles vão auxiliar na identificação de alimentos dentro da boca. Aí eu coloquei um exemplo de cada um para vocês terem noção. Um rinocéfalo, um ofídeo, um crocodiliano, lagarto e um quelônio. E aí, a gente tem uma divisão, tá? Por exemplo, os répteis escamados, que são esses aqui que eu falei por último, que tem esse sistema aqui quimiorreceptor, eles têm dois grupos deles, os lagartos e os ofídeos, né? Que são as cobras. No grupo dos lacertílios, né? Que são os lagartos, né? Tem os calangos, as lagartixas e os camaleões. Os ofídeos, né, eles são grupos, são as cobras, elas não têm patas, então elas são ápodes.
eles têm também a língua bífida, né? Que é a língua separada ali. Tem algumas espécies que são peçonhentas nas cobras e tem umas espécies que não são peçonhentas, tá? As peçonhentas, gente, ela tem uma glândula salivar muito modificada porque ela vai secretar veneno, né? Então a glândula salivar dela é diferente. E eles têm também dentes especiais que inoculam o veneno, né? Eles têm as presas que estão ali para inocular o veneno mesmo. E aqui eu coloquei algumas características que vão diferenciar as cobras peçonhentas das cobras não peçonhentas. Aí tem assim a diferença entre a cabeça, a cauda, olhos, focetas, escamas. Então dê uma olhada nisso daqui porque é interessante também saber, né? Tanto para a vida até assim como para o vestibular. E aí, isso daqui é um alerta, né? Por exemplo, se acontecer algum tipo de acidente, uma picada por cobra, né? Mordida por cobra, na verdade, a pessoa que foi acidentada, ela tem que ficar quieta, ela não pode ficar andando, mexendo, ela tem que ficar ali parada, porque isso, gente, quando você anda, isso vai facilitar que o veneno seja absorvido ali e espalhe no seu corpo. E aí vai agravar o ferimento, vai agravar a situação. Então, o indicado é a pessoa ficar quietinha, tá? E se a mordida ocorrer em algum membro, como na perna ou no braço, é bom que isso fique, que o membro, né, fique na posição elevada. Não é interessante se você abaixar o membro e ficar mexendo também. É bom ficar com ele na posição elevada, lavar bastante o local com água limpa e sabão e procurar um médico rápido para ter atendimento, procurar ver se tem algum tipo de soro para colocar, para você ingerir ali, tá? E assim, como eu já adiantei, né, o tratamento é feito com o uso de soro, chamado de antiofídicos. E tem um soro que ele vai atuar em qualquer caso de veneno. Qualquer veneno que você de cobra que você tiver, esse soro vai estar atuando ali. E tem os soros também que são específicos para os tipos específicos de cobra, caso você saiba qual é. Agora nós vamos falar das aves. Nosso penúltimo animal, né, grupo de animais. E as aves, né, gente, são vertebrados que são bípedes, né? Eles conseguem se locomover por meio de membros, né? Ela tem aqui essas patas, então elas conseguem se locomover dessa forma. E tem também membros anteriores que foram transformados em asas. A pele desses animais, gente, ela é seca, tá? Elas não têm glândulas nenhuma. E as penas, né? As penas, elas funcionam, né? Como um anexo epidérmico das aves, né? E elas são fundamentais para esses animais voarem, né? Além também de desempenhar um papel muito importante na termorregulação. Então, elas funcionam como isolante térmico dessas aves, né? Para regular ali a temperatura desses animais. Eles têm uma glândula que chama glândula uropigiana. E essa glândula, ela produz óleo. Ela produz uma secreção bastante oleosa. E aí, como esses animais têm bico também, né? Eles espalham esse óleo sobre as penas e conseguem impermeabilizar essas penas. E aí, por exemplo, isso é muito bom porque o pato mesmo, quando ele entra na água, ele fica submerso ali, essas penas não conseguem elas não conseguem se encharcarem de água e ele ficar afundar ali dentro, né? Ele consegue impermeabilizar essas penas e impedir que elas se encharquem porque ele tem essa glândula uropigiana que produz óleo e aí ele espalha ela pelas suas penas e consegue fazer com que elas sejam impermeabilizadas, né? Eu coloquei aqui uma imagem de uma ave com suas estruturas. E como que acontece a digestão desses animais, né? Ele tem um tubo digestório completo e tem glândulas anexas também, salivar, fígado e pâncreas. O esôfago, gente, ele tem uma dilatação chamada papo. E esse papo, ele amolece e armazena o alimento. Olha bem aqui, ó, o esôfago e o papo, bem grandão. E as aves, ela tem dois estômagos separados, tá? Ela tem o estômago químico e o estômago mecânico, a famosa moela, olha. Esse daqui é o estômago mecânico, moela.
tá? E esse daqui é o estômago químico, chamado de proventrículo. Na moela, gente, a gente costuma, ela é chamada de triturador, porque quando o animal ingere pedras, as pedrinhas ficam ali e elas servem para triturar o alimento e ajudar na absorção, né, na digestão desse alimento ali. E o intestino vai se abrir aqui numa cloaca, tá? E como é que funciona a respiração desses animais? A respiração deles é pulmonar. Eles, assim, os alvéolos deles não são presentes, tá? E o pulmão são bem pequenininhos mesmo. Mas, por mais que aconteçam isso, né? Eles têm algo que chama sacos aéreos, né? Então, esses sacos aéreos, eles auxiliam também nessa questão pulmonar, né? Porque eles se enchem ali de água, eles se enchem de ar e auxiliam nessa respiração. Eles não fazem trocas gasosas, viu, gente? Mas eles auxiliam. Então, como que funciona isso, né? E aí, gente, como que acontece, né? O ar vai penetrar nos pulmões com auxílio da elevação das costelas, né? As costelas vão se elevar ali, aumenta o volume do tronco, e aí o ar consegue penetrar, por diferença de pressões ali, ele penetra no corpo, né? Nos pulmões dessas aves. E aí, a partir dos pulmões, o ar vai penetrar nos sacos aéreos através dos brônquios, né? Porque tem essa comunicação. Olha, aqui tá os sacos aéreos e a gente tem os brônquios laterais que comunicam. Então, os sacos aéreos aumentam essa superfície de troca gasosa e auxiliam, tá? E além disso, ele também auxilia na atividade do voo, né? Ele, junto com os ossos pneumáticos, eles auxiliam na atividade do voo, mas é importante, gente, frisar que ele não faz troca gasosa, viu? Ele tá aqui, mas ele não faz troca gasosa. Quem faz troca gasosa são os pulmões, tá bom? E a circulação das aves, gente, é fechada, dupla e completa, né? Ela tem um coração tetacavitário, com as 4 câmaras já. E como é que acontece essa circulação? Eu vou descrever para vocês, né? Da mesma forma, né, o átrio direito, ele vai receber o sangue venoso, rico em CO2. Vocês estão percebendo que, gente, sempre repete a mesma coisa, é bem parecido, né? Esses animais que possuem mais cavidades no coração. Então, o átrio direito ele vai receber o coração venoso, o sangue venoso, né? Que está vindo dos tecidos ali. E o átrio esquerdo vai receber o sangue arterial, que está vindo dos pulmões, tá? E aí, no átrio direito, o sangue venoso vai passar para o ventrículo direito. Do átrio direito, ele passa para o ventrículo direito. E aí, vai sair pela artéria pulmonar, tá? Saiu pela artéria pulmonar aqui e vai para o pulmão. Aqui, esse sangue vai ser oxigenado. Vai acontecer a hematose, todo aquele processo que a gente já conhece. Ele passa de sangue venoso para sangue arterial. E ele vai retornar ao coração pelas veias pulmonares, tá? E aí, gente, quando ele chega aqui, quando ele sai aqui dos pulmões, né? Que é um sangue que já está rico em oxigênio, ele vai chegar no coração pela veia pulmonar, no átrio esquerdo, vai para o ventrículo esquerdo, e aí vai sair pela artéria aorta e vai chegar nos tecidos, e aqui ele vai oxigenar os tecidos. Então, é desse jeito que ocorre, e é a circulação que é completa, tá bom, galera? A circulação completa no coração tetracavitário. Bem simples de entender, bem fácil. E a excreção dessas aves, como é que acontece, né? Essas aves, elas vão eliminar ácido úrico, elas vão excretar ácido úrico, né? E elas possuem rins que são metanéfrons, né? E eles têm uma estrutura chamada de ureter, que ela vai terminar na cloaca. Eles não têm bexiga urinária. Esses animais não possuem bexiga urinária. O sistema nervoso, como nos demais vertebrados, é cérebro-espinhal. E tem o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. E tem também o sistema sensorial bem desenvolvido. Os olhos das aves, né, são bem desenvolvidos e eles têm até visão em cores, tá? Tem gente que acha que não, mas as aves enxergam em cores. E
E aí, quando a ave está voando, ela tem uma membrana que protege os seus olhos durante o voo, né? Então, os olhos dela é protegido ali. Ela não tem agressão. E tem também ouvido em pé, médio e conduto aditivo externo. E aí, é o que eu falei que protege durante o voo é esse daqui, ó, a membrana nictitante. A reprodução, como é que acontece a reprodução desses animais, né? Eles são animais dioicos, de fecundação interna, são ovíparos e com desenvolvimento direto. Durante o desenvolvimento desses animais, gente, eles vão formar 4 anexos, né? O saco vitelino, o âmino, o alantoide e o córeo. E aqui eu coloquei toda essa fotinha aqui, essa figura, né? Com as estruturas. E aqui cada função dessa estrutura que vocês já sabem, né? Porque isso aqui vocês já viram. E como que essas aves podem ser classificadas, né? A gente tem 2 subclasses, em carinatas e ratitas. As carinatas, elas são as aves que são boas voadoras, que voam bem. Ela possui um osso externo, que é esse osso que fica bem aqui na parte do tórax, bem na frente assim. Ela possui esse osso com a projeção bem anterior, né? E esse osso é denominado de quilha ou carena. E aí vai se inserir os músculos peitorais nesse osso. E eles são responsáveis pelos batimentos das asas, né? E aí, por isso que elas são boas voadoras, porque ela tem esse osso que vai auxiliar o deslocamento delas, né? Alguns animais que tem, né? Igual, por exemplo, os pinguins, ele tem a carena, mas ele não voa, tá, gente? As ratitas são aves que não voam, né? Elas têm as asas reduzidas ou não têm asas. E ela tem o osso externo sem quilha, né? Então, ela não consegue, ela não tem essa carina, ela não consegue voar. Que é o caso da ema, do avestruz. Aqui é uma foto, né? Um exemplo de um esqueleto de uma ave que voa, né? Que tem aqui a quilha ou carena que eu falei. Que vai ajudar esse animal a conseguir voar. E por último, gente, nós vamos falar dos mamíferos, né? Que é a classe de animais que nós, seres humanos, estamos inseridos. Os mamíferos, gente, eles vão se distinguir mais, assim, né? A característica que mais os distingue dos demais vertebrados é porque eles têm glândulas mamárias, né? E tem pelo por todos todo o corpo dos mamíferos são recobertos por pelos. A maioria deles já tem glândulas também sudoríparas, né, que vai produzir o suor. E esse suor e essas glândulas, ela auxiliam no controle da temperatura. E tem também glândulas sebáceas, que vai produzir sebo, né, que isso daí vai ajudar na lubrificação da pele e dos pelos. Tem também unhas, cascos, espinhos, chifres, que são outros anexos. Podem ou não estar presentes, né, igual a gente não tem chifre, por exemplo, né. Nem espinhos. E aqui eu coloquei alguns mamíferos, alguns exemplos de mamíferos variados. Como que acontece a digestão dos mamíferos, né? O sistema digestório dos mamíferos é completo, eles têm glândulas anexas, né? Como o fígado, o pâncreas, tem glândula salivar também. E a maioria desses mamíferos, gente, o estômago vai ter uma cavidade só. E aí vai realizar todos os processos mecânicos e químicos ali da digestão. Só que nos mamíferos ruminantes a gente tem 4 cavidades, né, diferentes, né, igual a vaca, a cabra. Eles têm o rumen, o retículo, o omaço e o abomaço. Então, assim, como é que acontece quando a vaca ingere um alimento, né? Ela ingere esse alimento e aí ele vai passar para o rumen, que é a pança aqui, que é a grande estrutura aqui, e aí ele volta para a boca, ele é mastigado de novo e depois ele vai pro omaço e depois pro abomaço. Ele vem para cá e depois para cá, tá? E aí vai passar pro intestino. Então, gente, o que vai acontecer? Nessas 2 primeiras câmaras aqui, do rumen e do retículo, é onde tem as enzimas digestivas que vai digerir a celulose, né? Igual nós não temos essas enzimas, porque a gente não come capim. A gente não tem esse estômago com essas câmaras que produzem essas enzimas. Então, o alimento entra aqui,
absorve essas enzimas, volta para a boca, é mastigado de novo e só assim ele consegue ser digerido, porque ele já tem as enzimas que foram capturadas aqui nessa parte, entendeu? Então, por isso que esses animais, eles têm, é, essas estruturas para garantir essa digestão. E aqui também a gente vai ter algumas enzimas que vão ajudar na digestão, tá? Tanto aqui quanto aqui. E aí, a maioria dos mamíferos, gente, o intestino vai se abrir no ânus, tá? Não vai se abrir numa cloaca, não. Só que em alguns mamíferos, por exemplo, né, o ornitorrinco, ele tem a abertura do intestino na cloaca, né? O ornitorrinco, gente, é um mamífero muito diferente, né? Ele tem bico, ele tem pelo, ele tem pata, e ele tem a cloaca. Então, além disso, ele é ovíparo. Então, é um mamífero que é distinto, assim. Mas a maioria vai se abrir no ânus. E a respiração desses animais, né? Como que acontece, né? A gente tem um sistema respiratório que é pulmonar, até os aquáticos, eles vão fazer respiração pulmonar, todos os mamíferos. E os pulmões desses mamíferos, eles estão sobre o músculo diafragma, né? E o diafragma é uma exclusividade dos mamíferos, os outros animais não têm isso, né? E esse músculo, ele separa a cavidade torácica e da cavidade abdominal. Ele vai ajudar, né, nos movimentos de entrada e saída de ar, então, teoricamente, ele auxilia na respiração. Então, vale aí lembrar dessa novidade aqui, dessa exclusividade dos mamíferos, tá? E a exclusividade também da respiração pulmonar. O sistema circulatório é semelhante ao das aves, né? Ele é tetracavitário, a circulação é fechada, dupla e completa. E aqui eu coloquei, ó, a diferença dos corações de todos os animais, desde os peixes até os mamíferos, pra gente ver que aqui o que mais se assemelha é o coração da ave e do mamífero, né? É tetracavitário com o septo ali. E a circulação, ela ocorre da mesma forma que ocorre nas aves, como já citei, né? O coração, o sangue venoso entra pelo átrio direito, vai para o ventrículo direito, sai por uma artéria pulmonar, e aí acontece todas as outras partes que a gente já falou diversas vezes aqui, e sempre vai ser assim, tá bom, galera? E a excreção, como que acontece a excreção desses animais, né? Eles possuem rins metanéfros, né? E a maioria desses animais, gente, eles vão excretar ureia, tá? Nós, seres humanos, excretamos ureia. E os mamíferos que são ovíparos são uricotélicos, ou seja, eles excretam ácido úrico, né? O sistema nervoso desses animais é cérebro-espinal, ele tem o sistema nervoso central e o periférico, a sua divisão, né? E tem o sistema sensorial extremamente desenvolvido, né? A gente tem a visão em cores, a maioria das espécies dos mamíferos tem visão em cores, né? Ouvidos interno, médio, externo, então tem todas as partes em relação à audição desenvolvidas. Tem receptores gustativos da língua, a mucosa nasal, que são extremamente desenvolvidos, a gente consegue sentir várias espécies de sabores e de cheiros, tá? Diferentes. E também a gente tem várias estruturas na superfície do corpo, né, que são sensoriais, né? O tato, a pressão, o frio, o calor. Então, o nosso sistema nervoso, ele é extremamente desenvolvido, os nossos receptores sensoriais também. E a reprodução, né? Como que acontece? Somos animais dioicos, de fecundação interna, e em sua maioria vivíparos, né? A gente pare vivo, né? Como eu falei, que é uma coisa fácil de lembrar. Ovíparo, pare ovo, vivíparo, pare vivo. Então a gente já pare o ser que já está vivo, né? Já, o neném já está vivo, que não está dentro de um ovo, né? Só que a gente tem alguns que são mais primitivos, por exemplo, o ornitorrinco, né? Eles são ovíparos, então eles parem o ovo. O desenvolvimento é direto, a gente não tem fase larval. E aí eu coloquei aqui a classificação dos mamíferos, né? A gente tem 3 tipos de mamíferos, que são os mamíferos prototérios, metatérios e eutérios. E aí, como é que funciona, né, a classificação desses tipos de mamíferos, né?
Os prototérios, gente, são aqueles mamíferos mais primitivos, né? As fêmeas, elas não têm vagina e nem têm útero. Eles têm cloaca, eles são ovíparos e não têm placenta. Não tem mamilo, o leite escorre, sabe, pelos pelos da barriga da mãe. O onitorrinco e a equidna são prototérios. Então, as características que eu citei agora são características desses dois tipos de animais, tá? E outros também que podem ter, que agora não sei um exemplo. Os metatérios é igual o canguru, né? São mamíferos de Delfos, né? As fêmeas possuem 2 vaginas e 2 úteros. Então, ao contrário dos prototérios, que não tem nem vagina e nem útero, esse já tem 2. Possuem 2 vaginas e 2 úteros, são vivíparos, né? Eles têm placenta, mesmo que reduzida, a placenta deles é pouco desenvolvida, mas eles têm. Eles têm um marsúpio, né? Que é aquela bolsa que o canguru tem, né? Que é uma pele do abdômen, né? E o filhote fica ali desenvolvendo ali dentro. Então, esses são os metatérios. E os eutérios, que são os mamíferos típicos, assim como nós, né? São monodelfos. As fêmeas possuem só uma vagina e só um útero. Eles são vivíparos e apresentam placenta bem desenvolvida, né? E aí, a maioria das espécies tem essas características. E o exemplo disso são o homem, o boi, a cabra, baleia e morcego. Esses são os tipos de mamíferos da classificação, tá? E aí eu coloquei aqui um quadro mesmo comparativo dos mamíferos, os eutérios, prototérios e metatérios, com com a ordem e com alguns exemplos deles, tá bom? Gente, essa foi a aula de hoje. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem, pode me procurar, tá? Estou à disposição. Espero que vocês tenham entendido. Infelizmente o tempo é curto, né? A gente não pode dar tantos detalhes, mas eu acredito que eu peguei todas as informações que são mais importantes, mas não deixe de estudar, de ler a apostila, procurar os livros e fazer as questões, tá? Até a próxima!